Homem-Aranha, um amigo da vizinhança, vai salvar toda a humanidade. Então já tenha muita esperança, porque aqui eu vou salvar você. Então se atente com o perigo, pois aqui sou o seu amigo. Então eu vou salvar você, pode correr do vilão. Sou o Homem-Aranha, tá com o tempo pra te salvar. Minha agenda tá tão cheia. Vamos lá, acaba com os vilões. Mary Jane morreu, isso tudo é culpa minha. Então vamos lá, tenho que salvar a humanidade, salvar.